Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigada por estarem assistindo aqui. É sempre muito bom estar compartilhando isso com vocês. Aqui a gente faz um estudo aprofundado todos os dias sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre evolução moral, sobre reforma íntima. O que é que nós podemos fazer para melhorar, para sermos melhores aqui? Vou deixar bem claro que eu venho aqui como uma aprendiz, para que eu me comprometa a estudar todos os dias, para me aprofundar sobre essas realidades. Eu me comprometi a gravar o vídeo para vocês, mas nunca como a dona da razão, sempre como aquela ávida por conhecimento. Eu sou consumista de conhecimento, quero aprender, quero entender. E eu aprendo lendo, mas eu aprendo também muito com a opinião de vocês. Então, se vocês não concordem ou têm uma experiência diferente, deixem aí nos comentários, que a gente aprende aqui trocando uns com os outros. Na natureza, que é muito sábia, a gente já vê que a diversidade amplia as possibilidades de êxito. Então, aqui a gente ampliando a diversidade de entendimento sobre essas realidades do mundo espiritual, cada um compartilhando a sua história, a sua bagagem, a gente amplia as nossas chances de êxito, de passar por esse momento de transição planetária de uma maneira mais serena, de uma maneira mais lúcida e equilibrada. Então, hoje eu vou ler para vocês um capítulo do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, do espírito da Joana de Ângeles. E esse texto, nada é por acaso, né? Acabei de fazer um estudo do livro A Essência da Bondade, o caminho, o capítulo A Ilusão, que vocês não... O imaginário e ilusório mundo do ser humano. Está lá na playlist A Essência da Bondade. É um complemento disso que eu vou ler hoje. É claro que a primeira que escuta sou eu, então é para que eu compreenda, eu entenda, mas se alguém tiver mais curiosidade, esse texto que eu vou ler agora é um complemento direto desse texto do livro A Essência da Bondade. Um complementa o outro, cada um de um ponto de vista, mas ambos falam a mesma coisa. Então, assim, é para a gente abrir nossa cabeça mesmo, né? Para a gente compreender essas realidades do mundo espiritual, as leis que regem o universo matematicamente, é impossível que exista tanta harmonia, tanta perfeição assim, né? Já foi provado também que é muito mais provável que tenha mais vida fora da Terra do que nós sejamos os únicos no universo. A gente não sabe o que tem para além do universo, se existem outros universos. Nosso conhecimento ainda é muito limitado diante das coisas de Deus, diante da grandeza de Deus. E assim, a gente sabe que tudo é perfeito, tudo segue uma ordem perfeita. E na natureza não existe efeito sem causa. Isaac Newton, a grande pegada dele foi quando ele viu a maçã caindo e falou, opa, por que essa maçã cai? Para todo efeito tem uma causa. Então, aí ele descobriu a lei da gravidade. E a gente, quando percebe a harmonia do universo, a harmonia das coisas, como a vida se estrutura aqui na Terra, a gente pensa, opa, por que as coisas são tão perfeitas dessa forma? Para todo efeito tem uma causa. E por trás dessas causas existem as leis universais, as leis divinas, aquilo que rege toda a ordem do cosmos. E a gente aqui, como seres humanos, a gente é uma imagem e semelhança do Criador. Tudo que tem acima tem abaixo, tudo que tem aí dentro tem fora. A nossa consciência, o nosso pensamento é uma manifestação do que tem fora, do que tem além de nós. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 21, Evolução do Pensamento. Vejam depois esse vídeo lá do livro A Essência da Bondade. Ele é o complemento disso daqui. Cada um de nós é um ser humano único. A gente tenta se enquadrar, a gente tenta pensar de forma coletiva, a gente acaba matando a nossa essência. Tem um eixo na astrologia, que eu também gosto bastante. As energias, a astrologia, ela não obriga as pessoas, por exemplo, esse signo tal vai ser feliz, signo tal vai ganhar dinheiro, não. As energias, elas inclinam, mas não obrigam. Então, são energias que nos afetam e se a gente souber usá-las de uma maneira adequada, a gente consegue encurtar
nossa caminhada evolutiva. Eu imagino a astrologia como se fossem enzimas no corpo humano. O que são enzimas? São proteínas que aceleram as reações metabólicas, que elas entram ali e uma reação, por exemplo, iria demorar X tempo para ser realizada, ela é feita na metade do tempo, porque ela tem uma chave específica. Eu imagino que a astrologia e essas energias vêm de fora, elas são como se fossem enzimas, tudo que está acima está abaixo, que aceleram o nosso processo evolutivo, nos dá o entendimento do que está acontecendo e que a gente possa usar essas energias a nosso favor para acelerar essa caminhada evolutiva. Mas o pensamento é uma coisa muito maluca, porque a gente procura pensar de forma parecida com as outras pessoas, a gente procura criar um pensamento coletivo, mas na verdade a gente está matando a nossa essência, né? Cada um enxerga a sua realidade de acordo com o seu ponto de vista. Os fatos são neutros, a gente interpreta a realidade o tempo inteiro, baseado nas nossas experiências emocionais, nos nossos sentimentos. Qual que é a diferença de um grande ser que pisou aqui na Terra e de uma pessoa extremamente endurecida? É que o grande ser, ele interpreta os fatos pensando no todo, pensando no grupo, pensando no coletivo, pensando em se doar, em como ele pode fazer para melhorar o meio em que vive. E aquele ser mais endurecido interpreta os fatos, como eu posso fazer com que o meio se adapte para realizar as minhas vontades, para atender aos meus caprichos, aos meus desejos. A diferença entre um e outro é somente a interpretação dos fatos. Que biologicamente nós somos iguais, mas em consciência aí existe o salto evolutivo. Então vamos ler aqui o que a Joana falou para nós. Há mais de 23 séculos, Demócrito escreveu na sua teoria atomista a respeito do fluxo das partículas que se alternam na forma de todas as coisas, sem deixarem de ser elas mesmas, assim abrindo perspectivas para o entendimento da corrente do pensamento, em face das ondulações que propiciam no mundo das ideias. Posteriormente, Aristóteles estabeleceu que esse processo pensante era resultado da unidade de todos esses elementos, átomos, e cada instante tornando-se um todo harmônico e indivisível. Aduzia que esse conjunto era animado por uma alma, um sopro, pneuma, hoje a gente fala consciência. Um tipo de ar que oferecia vitalidade ao corpo, favorecendo a vida com a capacidade de pensar. Constantemente, esse fluxo de energia faculta a renovação das ideias, as conexões e reflexões do pensamento. Aprofundando ainda mais as suas meditações, estabeleceu 4 regras fundamentais, embora singelas, como leis de associações de ideias, criando o que mais tarde se convencionaria denominar o associacionismo, como fatores responsáveis pelo fluxo renovador e variável dos pensamentos. Mais tarde, Hobbes e outros estudiosos deram vitalidade ao associacionismo, explicando as complexidades entre a consciência e os seus conteúdos, quais as sensações, as representações, as imagens e as ideias. Com o surgimento dos laboratórios de psicologia experimental, abriram-se perspectivas para que William James elaborasse o seu conceito pragmatista para o pensamento. A evolução do pensamento psicológico facultou que fossem elaboradas muitas críticas ao associacionismo, ampliando o leque de estudo em torno da faculdade de pensar. O pensamento, fisiologicamente falando, é um impulso elétrico. É um processo de polarização e despolarização da membrana dos neurônios, que é onde algumas moléculas entram para dentro da membrana e por diferença de potencial outras saem, e essa diferença de potencial, tal qual uma hidrelétrica, quando tem uma queda d'água, a energia gasta, emitida na queda d'água, essa diferença de potencial vira energia elétrica. Assim é o pensamento também. O pensamento é um impulso elétrico, e todo impulso elétrico, todo campo elétrico tem um campo eletromagnético associado ao seu redor. Então, existe a corrente elétrica, mas existe o campo magnético também, que se propaga em todas as direções. Então, isso é fisiologicamente falando, mas da onde surgiu isso? Será que os animais pensam? Sentem? Pensam, sentem.
Só que eles não têm o pensamento contínuo, tal qual a gente. A gente pensa o tempo inteiro, incessantemente, a gente está sempre associando ideias. E esse pensamento a gente sempre interpreta de acordo com os nossos sentimentos. E olha aí a questão. O sentimento, o pensamento, ele é virtual, ele não existe no plano real. Se eu tenho medo de alguma coisa, aquele medo é virtual. Se eu tenho medo da aranha, a aranha pode estar ali ou não, e eu vou continuar tendo medo dela. Ela não precisa estar ali para eu ter medo dela. É uma coisa muito mental, é uma coisa nossa, baseada na interpretação que a gente tem da nossa realidade. E a gente interpreta baseado nos sentimentos, nos pensamentos. Se eu penso numa aranha, eu logo imagino a forma de uma aranha, os sentimentos não têm essa forma, não é esse pensamento linear. Então, a gente interpreta toda a nossa realidade baseada em pensamentos, em impulsos elétricos que a gente não consegue dar forma. Por isso que o ser humano é tão complexo. A gente interpreta, por exemplo, eu estou com saudade. Qual é a forma da saudade? Eu estou feliz. Qual é a forma da felicidade? Não tem forma. Eu tenho medo de alguma coisa. O medo não tem forma. A gente projeta a forma daquilo que a gente tem medo, mas a sensação medo não tem forma. É tudo virtual, é tudo muito abstrato. E a gente interpreta a nossa realidade, cada um interpreta a realidade de acordo com si mesmo, a partir dessas emoções, desses pensamentos abstratos que a gente tem. Olha como é que o ser humano é complexo, olha como é que esse processo do pensamento é algo que a gente tem que se aprofundar, que a gente tem que tentar entender, é consciência. Hoje, nós estamos num corpo físico. Além do nosso corpo físico, existe o perispírito, que é um corpo feito de matéria também menos densa, que vibra em outro plano, que é o plano espiritual. Mas existe um momento que nós nos elevamos tanto, e todos nós iremos um dia chegar nesse estágio. Fato é que a gente abre mão do nosso corpo físico e a gente vai ser só espírito, e espírito é só consciência. Talvez o que mais associe a consciência aqui seria o fóton. O fóton, ele é uma partícula de informação que não tem forma, não tem limite, ele é somente informação. Se a gente pegar aí por exemplo, os servidores quânticos que o Google quer fazer, ou que essas outras empresas grandes da tecnologia querem fazer, é baseado no fóton. É somente a informação sem forma. A informação consegue caminhar no espaço sem precisar de uma forma definida. Então, em um dia, todos nós seremos só consciências. Aí, se a gente pega esses grandes seres que já pisaram aqui na Terra, eles estão acessíveis para todos nós. Como? Em forma de consciência. Eles conseguem, tem uma propriedade que chama ubiquidade, que é a propriedade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? A massa ocupa o lugar no espaço. Em dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas a consciência, ela não ocupa lugar no espaço. Então, a consciência pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a gente projeta um raio. Às vezes, como é que o nosso anjo da guarda, ele está perto de nós? Ele projeta um raio de consciência e ali ele está do nosso lado. Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque o pensamento não ocupa forma, ele não ocupa lugar no espaço. Quando a gente chegar nesse momento evolutivo, que a gente se evolui tanto que não ser necessário mais o perispírito, a gente vai ser só consciência, somente informação misturado na mente do todo, na mente de Deus. É muito lindo isso. Quanto mais a gente estuda as realidades do mundo espiritual, mais a gente vê que tem mais para aprender. E a chave de tudo para que a gente se compreenda está no nosso pensamento, que é modulado pelos nossos sentimentos e a nossa interpretação dos fatos. Quanto mais a gente se eleva, melhor é a interpretação dos fatos que a gente tem ao nosso redor. Se a gente vê muita maldade, muita coisa ruim do lado de fora, é porque isso é reflexo direto do que nós temos dentro. Um dia a gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a servir, a gente tem que aprender a fazer da nossa existência para que a gente possa contribuir para que o grupo progrida, para que o todo progrida, pensar menos nos nossos desejos, caprichos e mais em como que eu, sendo quem eu sou, fazer brilhar a vossa luz, Jesus já falava, brilhando aquilo que tem de melhor dentro de nós, possa auxiliar os nossos irmãos para que a gente chegue em um objetivo comum, para que a gente monte uma sociedade cooperativista. A natureza premia a cooperação. A gente pensa assim, a natureza é cruel. Não, não é. Só existe competição na natureza para 3 situações: reprodução,
alimentação, o sexo, né, que é a reprodução, a alimentação, quando eles caçam, e disputa de território. Tirando isso, todas as outras relações da natureza são de cooperação. A gente que ainda está muito animalizado e extinto, nós ainda temos o nosso lado extinto muito forte, de achar que tudo é competição. A gente leva a competição para todas as áreas da nossa vida. Um ambiente de trabalho onde as pessoas cooperam umas com as outras, ele é muito mais agradável de se conviver do que um ambiente onde as pessoas competem umas com as outras. Mas quando a gente vê aplicado na prática, a competição é estimulada o tempo inteiro. Até mesmo nos esportes, acabou de passar as Olimpíadas, olha que coisa linda. Os atletas, eles competem uns com os outros, mas eles se espelham no outro para procurar ser melhor do que era antes, não ser melhor do que o outro. Então, a natureza coopera, premia a cooperação sempre. A evolução do pensamento. A evolução do pensamento psicológico facultou que fossem elaboradas muitas críticas ao associacionismo, ampliando um leque de estudos em torno da faculdade de pensar. É muito complexo o significado da palavra pensamento, tendo em vista a faculdade de pensar, o objetivo desse ato e a consequência disso resultante. Portanto, pode-se considerá-lo como o pensamento que alguém formula de algo ou de outrem, as elaborações mentais de um terceiro, aquilo em que crê ou expressa, e, por fim, reflexões que são transmitidas oral ou graficamente. A maneira como se processa o pensamento na mente humana induz a análise de duas vertentes. O que é e aquilo que resulta na condição de para quê. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu sempre tem um objetivo, né? O que é o pensamento e para que ele serve? O pensamento, no entanto, prossegue desafiador, se estudado apenas sobre o ponto de vista fisiológico, resultado das conexões neuroniais conforme propostas das modernas neurociências e psicologia acadêmica. Se remontarmos ao primatas homini, no qual lampejam as primeiras expressões do pensamento primitivo, como ocorre nos animais inferiores da escala zoológica, mediante os condicionamentos Pavlov, podemos afirmar que o desenvolvimento da habilidade de pensar procede do ser, do espírito, através de suas sucessivas reencarnações. Foi feita uma descoberta recentemente de um homem primata, que ao lado dele estavam enterradas algumas pedras, e não tinha uma finalidade, não tinha não era uma ferramenta, um instrumento de trabalho dessas pedras, era um altar. Então, desde os homens primatas, eles já tinham essa consciência de algo além deles, uma divindade, algo externo que eles deveriam reverenciar. Em cada etapa desse inextricável programa de evolução, o espírito experiencia hábitos e coleta dados que amplia durante o estágio da erraticidade. Erraticidade é o período que a gente não está encarnado. Então, não é que está no erro, é um período que não está no corpo físico, é o período entre as encarnações. Imprimindo no cérebro, quando por ocasião de novas excursões no corpo somático. Quanto mais evoluído, tanto melhor e mais ampla será a sua capacidade de pensar, atravessando as fases diferenciadas do período arcaico, no qual ainda predominam os instintos para avançar no descobrimento de si mesmo. No começo nós somos muito instintos, a gente é aquela pirâmide de Maslow, que a parte mais baixa é a sobrevivência, é comida, sexo, é abrigo, à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai alcançando patamares mais elevados, até o momento que a gente pede a realização pessoal, que é algo mais sublime, onde a gente se enxerga com o propósito de vida que a gente pode contribuir para o todo. Mas no começo a gente é muito instinto, e no livro dos Espíritos, o que fala? Que a gente, nesse momento aqui da humanidade, a gente está aprendendo a dominar os nossos instintos para fazer valer a nossa vontade. Que a nossa vontade de querer ser melhor, de querer progredir, de querer o bem para o próximo, seja maior que os nossos instintos de querer o bem para nós, de querer a nossa sobrevivência. Não que a gente tenha que colocar a nossa sobrevivência em risco para o bem do próximo, mas que a gente já aprenda a viver numa verdadeira fraternidade, que a nossa existência não comprometa a existência do próximo, não ameace a existência do próximo, pelo contrário, que a gente colabore, que a gente coopere uns para os outros, para que todos nós tenhamos a melhor existência possível. Isso é um mundo de regeneração. Estamos quase lá, quase.
Por consequência, as imposições das atividades emocionais e mentais ressurgem, orientando-se para níveis mais harmônicos, alcançando as aquisições do discernimento lúcido da razão lógica até lobrigar o estágio cósmico. Já imaginou a gente nesse estágio de consciência cósmica? Dizem que Madre Teresa de Calcutá, ela não precisa mais reencarnar aqui na Terra, ela não tem mais o corpo perispiritual, porque ela fez tanta caridade que hoje ela é só consciência. Pode-se medir-lhe a trajetória examinando-se, por exemplo, personalidades qual o imperador Calígula, nomeando seu cavalo Incitatus como senador. É a interpretação dele dos fatos. Hoje a gente acha um absurdo, mas para ele fez sentido fazer isso. Ele interpretou os fatos de acordo com aquilo ali. O sentimento dele pelo cavalo era tanto que ele achava que aquele cavalo deveria ser nomeado senador. Em franca demonstração de pensamento primitivo, e o apóstolo Paulo, negando-se a ser ele mesmo, a fim de que no seu íntimo vivesse o Cristo, alcançando o pensamento cósmico. Nele se misturar ao todo, né? Jesus falava, eu e Deus somos a mesma coisa. Isso é uma coisa de pensamento cósmico, é um estágio de consciência que ele consegue se ver misturado com Deus. Ele e Deus eram uma coisa só. Isso é um estágio de pensamento cósmico que um dia a gente chegará lá. Na mesma ordem de reflexões estariam Cambises, rei dos persas, o feroz combatente e insano conquistador aselvajado, e Sócrates, como pai da filosofia, imolando-se injustamente, ou mesmo Alexandre Magno, o atormentado guerreiro, e Aristóteles, o seu mestre e preceptor. Na tradição evangélica, o pensamento procede do coração, o que equivale dizer do sentimento. Nós temos um chakra cardíaco aqui, que é o chakra dos sentimentos. O pensamento procede dos sentimentos. O pensamento é um sentimento sem forma, o sentimento é um pensamento sem forma definida. A emoção que se liberta dos instintos agressivos e primários alarga os horizontes do pensamento, no sentir e no analisar, de maneira que alcance o patamar da intuição. A intuição todos nós somos médios, a intuição é a mediunidade mais comum que a gente tem, que é onde a gente se comunica com o nosso eu superior, que é onde a gente se comunica com os nossos mentores espirituais, é onde a gente sabe algo que a gente não sabe, é onde a gente sabe o caminho que tem que ser feito para que a gente seja bem sucedido aqui. Todos nós temos um planejamento reencarnatório, temos missões a cumprir. E a intuição vai nos dando pistas do que a gente tem que fazer. E, por outro lado, também a dor. Não é que a dor é necessária para a reparação. A dor é um sinal de que a gente está escolhendo o caminho errado. Aí vem a dor como professora, mas ela é o contrário da intuição. Ela é um sinal claro. Reveja seu caminho, você está fazendo o caminho, você está reparando algo de errado que você fez no passado, ou você está reparando uma escolha equivocada que fez nessa vida. Então, a dor não é que nós temos que sofrer, vamos fazer apologia ao sofrimento. Não, a dor é um sinal claro que algo de errado a gente fez no passado. E uma escolha equivocada a gente fez, e agora a gente está reparando esse mal que a gente fez no passado. O pensamento lógico, assinalado pela horizontalidade do raciocínio, no momento em que recebe a vitalização, a vitalidade do amor faz com que desabrochem os arquétipos divinos que no espírito jazem, dando lugar a pessoas nobres e grandiosas. Foram os momentos extraordinários de Francisco de Assis e Cristóvão Colombo, em campos diferentes, embora ampliando os horizontes do mundo. Todos eles tinham uma fé em algo muito maior, eles tinham um amor por aquilo que faziam, eles estavam ali cumprindo o seu propósito. Fenômeno equivalente ocorreu com Joana d'Arc, Rembrandt, ou Miguel Ângelo, ou com Pastor e Florence Nightingale, com Damião de Baudelaire e Mozart. Todos eles tinham amor pelo que faziam, eles estavam cumprindo o seu propósito. Eles estavam fazendo algo não para eles, mas para deixar como legado da passagem deles aqui na Terra. Quando o amor vitaliza o pensamento, o espírito estua na busca da plenitude, abandonando os períodos egocêntricos, egotistas, para vivenciar a solidariedade, o coletivismo dignificante, a gente faz pelos outros. O ato de pensar com amplitude, de agir com abnegação, favorece o desenvolvimento espiritual, rompendo os atavismos com as heranças primárias que teimam em permanecer na natureza animal do ser, em prejuízo daquela de origem espiritual. Então, se a gente deixa de ser aquele movido por instinto, de fazer tudo para a nossa sobrevivência, a gente começa a fazer as coisas, a ser movido por um amor, de fazer algo para melhorar a vida do próximo, de deixar um legado da nossa existência aqui na Terra, de cumprir o nosso propósito.
Mediante associações de ideias elevadas, o pensamento supera as paisagens lúgubres e as paixões dominantes no sensualismo, na ambição, na violência para extasiar-se na fraternidade, na solidariedade, no companheirismo, no amor vasto e vitalizador. Cada criatura, por isso mesmo, é o que pensa. A gente é aquilo que a gente pensa que é. Encarcerando-se em estruturas mentais sombrias ou libertando-se dos grilhões no rumo das claridades infinitas do cosmos. Pois é, nós interpretamos a realidade de acordo com os nossos sentimentos. E aquilo que a gente acredita sobre nós e sobre os outros é verdade. Por mais que não seja sensato, por mais que não seja lúcido, é a verdade de cada um tem a sua própria verdade. Se você acha que você está certo, se você acha que você está, se você acha que vai conseguir, ou se você acha que você não vai conseguir, das duas formas você está certo. Porque nós construímos a nossa realidade, nós construímos primeiro no plano mental, para depois transformar em uma realidade concreta. Pensa mal e mesmo que o disfarces, ficará aprisionado, gozando de falsa liberdade até a queda nos hórridos conflitos. Em face dessa percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia e do bem, quando permanecem em vinculação com o dever e o amor. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde períodos mais remotos. Então, os nossos pensamentos, a nossa consciência, ela tem que estar alinhada com os sentimentos superiores, para que a gente possa fazer bom uso dos nossos pensamentos. Não adianta ter só a evolução intelectual sem evolução moral. O conhecimento sem amor, ele produz aberrações. Toda tecnologia é neutra, vou fazer uma analogia aqui para que a gente conhece. Toda tecnologia é neutra. O que vai definir o uso da tecnologia é a finalidade que a gente se propõe que ela seja feita. Então, a nossa realidade, as coisas estão aí, as coisas são neutras. O que vai definir se elas são boas ou são ruins, é a maneira como a gente interpreta a realidade, a finalidade, o propósito que a gente vai fazer. Se é para nos atender, se é para atender os nossos caprichos, os nossos desejos, a nossa sobrevivência, a nossa vaidade, ou se é para a gente colocar a serviço do próximo, para construir algo legal para o coletivo. É isso que vai determinar. Então, que a gente aprenda a fazer sempre algo para o próximo, a gente fazer algo para o coletivo. Mesmo que as outras pessoas não reconheçam, mesmo que as outras pessoas não entendam aquilo que a gente está fazendo, cada um é cada um, eles estão interpretando os fatos de acordo com a realidade deles. O importante é a gente se colocar no caminho, a gente se colocar à disposição, compartilhando aquilo que a gente tem de melhor, para construir algo melhor para o coletivo. Então é isso, espero que vocês gostem, é uma reflexão muito profunda. Hoje o dia foi sobre pensamento, foi sobre como a gente interpreta as nossas realidades. Um texto conversou com o outro, assim, e não existe nada por acaso. Eu fico muito feliz, adoro pensar sobre essas coisas. Estou fazendo um estudo paralelo sobre as leis herméticas e também está falando muito dessa mesma coisa. O todo é mental, o universo é mental. Primeiro a gente constrói as ideias na nossa consciência, para depois elas se tornarem realidades. E a gente tem que aprender a usar o nosso pensamento a nosso favor. Na erraticidade, os espíritos conseguem moldar o seu corpo físico de acordo com a sua ideia. O pensamento é muito forte. É um impulso elétrico muito forte, tem um poder de criação muito grande. A gente ainda está aprendendo a usar essas coisas, mas que a gente se estude para que a gente aprenda, para que a gente possa fazer o melhor uso para nós e para os outros, para que a gente use o nosso pensamento modulado pelos nossos sentimentos, para que a gente construa uma sociedade melhor, para que a gente, porque passamos aqui na Terra, a gente deixe um legado, uma construção melhor para as pessoas no futuro, para que a nossa contribuição faça a diferença na vida de todos. A gente quer salvar o mundo, dando pitaco lá no que está acontecendo na guerra do outro lado do mundo, mas a gente tem que melhorar a maneira como a gente interpreta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa contribuir com o melhor que a gente tem para fazer do ambiente que a gente está ao nosso redor um lugar melhor, mais sereno, mais equilibrado, mais justo, com mais amor e menos necessidade de ser atendido. Mas é claro que a gente precisa dessa reciprocidade e que o meio também nos atenda. Mas cada um fazendo a sua parte, cada um dando o que tem, a gente não precisa exigir que o outro seja aquilo que ele não é, para que caiba na nossa realidade.
É isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.